Olá pessoal, essa é a segunda parte da aula sobre fundamentos do design. A gente vai falar sobre ritmo, escala e equilíbrio. São elementos complementares, claro, daqueles mais simples da aula anterior, que era ponto, linha e plano. Agora a gente vai para as composições, o que é que a gente pode fazer com esses primeiros elementos. Então, o primeiro deles é o ritmo. O ritmo é quando você faz com que os elementos gráficos dentro do meio digital físico, né, eles dão a sensação de movimento. Como a gente pode ver aqui nesse exemplo. Nesse exemplo você vê os quadrados, eles enfileirados e eles dão a sensação de ritmo. Só que não apenas elementos iguais, porque o ritmo ele dá através de sua sequência, do seu sequenciamento, mas também a mudança dele constante para um movimento, né? Como esse de o quadrado está pequeno, depois vai aumentando, ou está aumentando e vai diminuindo. Esse ritmo ele serve para que a gente saiba, que a gente infira alguns tipos de ações e movimentos para objetos estáticos. É o que acontece, por exemplo, em jogos de videogame. Em jogos de videogame, principalmente de corrida, quando você tem um horizonte muito grande, e você corre para o horizonte, você vê os elementos, eles têm um ritmo, ou seja, eles têm um tamanho e vão diminuindo para a gente saber que eles estão indo numa direção, num ritmo estipulado. E aí, como eu disse, esses ritmos eles vão através da repetição de padrões. Esses padrões eles acontecem da forma como a gente desejar. O importante é que, uma vez que a gente estabelece um ritmo, é muito mais confortável para quem está vendo se a gente manter esse ritmo. Que é o que acontece, por exemplo, em sites de notícias, né, que você vê o ritmo de postagem sendo colocado da mesma forma. É o que acontece em blogs, é o que acontece no Instagram, por exemplo, ou no Twitter. São redes sociais onde as postagens eles têm um ritmo de aparecimento, então você já está acostumado com esse tipo de sequenciamento dos elementos. Através do ritmo a gente pode representar velocidade, a gente pode representar uma sequência de ações, a gente pode representar unidade. Então, o ritmo ele conduz o olhar do espectador da obra para onde ele quer. Então, ele pode ser tanto convergente ou divergente, ele pode ser vertical ou horizontal. O que importa é que, quando você tem elementos posicionados de forma sequencial, você cria um ritmo e aí você leva o olhar para aquele ponto. Essa estratégia ela pode ser utilizada para contar uma história gráfica, contar uma história visual, né, que acontece, por exemplo, com esse pôster, né, que você tem o ritmo que é formado pelos círculos que vão entrando, né, eles vão se concentrando no personagem. E também como, por exemplo, a famosa calçada do Ipanema, né, onde você tem as ondas do mar continuando. Então você tem o ritmo das ondas que vem do mar, passa para a praia, mas aí a calçada ele continua nesse ritmo. E aí, claro, várias aplicações de ritmo que a gente pode colocar tanto no meio digital quanto no meio físico. Quando a gente fala de ritmo, tem dois elementos que a gente precisa discutir também. A primeira é simetria. Simetria, eu acho que vocês já ouviram falar, né? É quando um lado da imagem ou do elemento ele é igual ao outro lado da imagem. Você tem um espelhamento. Claro, não é um espelhamento total que causa simetria, não é só assim que faz, mas isso gera um certo tipo de conforto para as pessoas que estão acessando aquela imagem, aquela obra gráfica. Isso acontece muito raramente na natureza, mas artificialmente é bem fácil de trabalhar. A gente pode ver a aplicação de simetria em elementos bem básicos assim no nosso dia a dia, principalmente nos meios digitais. A gente tem uns emoticons que eles são trabalhados basicamente por meios de simetria.
Você tem os aplicativos, hoje em dia, eles são trabalhados para serem simétricos, porque, novamente, dá uma questão de segurança para quem está utilizando. Os jogos, vários deles, eles são baseados em ações e cenários simétricos. O outro elemento é a assimetria. Isso é quando a simetria são os dois lados iguais, né? Mas a assimetria é quando um lado é diferente do outro, né? Você tem o peso da imagem, ele vai mais para um lado do que para o outro. E isso é utilizado, esse desequilíbrio, ele é utilizado para dar uma sensação de insegurança ou de ousadia para as obras, né? Você vê a maioria dos objetos ou das marcas, por exemplo, que são assimétricas, eles são assim porque eles passam a ideia de ousar, porque se é um simétrico, você está trabalhando em segurança, se é assimétrico, você não está trabalhando em segurança. Então, por isso que a gente pode ser utilizado dessa forma. E aí, claro, você pode aplicar ele em ambientes digitais também, para passar o mesmo sentido. E então vem o segundo fundamento dessa aula, que é a escala. A escala se refere a dimensões dos elementos. Você tem um elemento, quando ele é posto dentro de uma composição, ele tem tamanhos diferentes, e através desses tamanhos diferentes a gente cria uma correlação entre eles para exemplificar melhor a mensagem que a gente quer passar. Exemplo disso é quando a gente vê pôsteres de filmes, aqueles pôsteres de filmes tradicionais, onde você tem os personagens. Você sempre tem, em uma escala maior, os personagens principais do filme. E isso faz sentido, porque quanto maior, mais atenção chama, e por chamar tanta atenção, ele se torna o centro da peça, né? Então, a gente pode trabalhar isso de diversas formas também. Por exemplo, no meio digital, no meio gráfico, você tem revistas, ou você quer dar alguma informação e você quer que um detalhe da informação ele seja visto de uma forma que não deixe dúvidas de ser percebido. Então você cria ou coloca aquela imagem ou aquele texto em uma escala maior para ele ser percebido imediatamente. Tá? Através da escala, dependendo do contexto, você pode fazer com que essa história ele tenha vários pontos de vista. Quem está perto, se você fazer tirar uma foto de mim ao lado de um carro, então você vai ver que o carro é muito maior que eu. Agora, se o carro estiver muito atrás de mim e você tirar a mesma foto, em relação à escala, você vê que eu sou muito maior que o carro. Acho que vocês já viram algum tipo de montagem em relação a essa. Então, esse tipo de relação, a gente causa e a gente trabalha através de escala também. A escala, quando ela é muito grande, ele dá um certo tipo de desconforto. Quando ela é muito pequena também, a gente já está acostumado com isso. Então, esse é o tipo de trabalho bem bacana. O terceiro elemento, que é o equilíbrio, ele tem muito a ver com a questão de simetria e assimetria, né? Porque você tem que fazer com que a sua composição tenha pesos distribuídos dentro do seu projeto, né? Pode ser um projeto digital ou um projeto gráfico. Se você faz com que o seu projeto gráfico ele concentre a atenção só de um lado, você cria um desequilíbrio no seu projeto. Então, é bem mais fácil alcançar equilíbrio quando você tem projetos simétricos do que assimétricos. E aí, claro, a sensação e a mensagem que você quer passar de equilíbrio e desequilíbrio vai por sua conta, o projeto que você quer fazer, da história que você quer contar. Mas tenha isso em mente. O equilíbrio, ele dá estabilidade, ele é um padrão seguro, enquanto o desequilíbrio é usado porque está sempre em segurança. A ousadia é insegura, a não ousadia, né, a calma, que ele é seguro. Finalizamos assim, então, esse brevíssimo resumo sobre os primeiros fundamentos do design. Isso a gente já tinha visto antes da pandemia, então é bom para relembrar, para refrescar a memória. A partir das próximas semanas a gente vê novos fundamentos que a gente não viu e a gente se aprofunda um pouco mais nesses elementos.
Então estudem, vejam os vídeos, leiam o material que eu passei para vocês, façam as atividades e a gente se vê na próxima aula. Até mais!